Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Lendário da História e hoje nós vamos falar sobre a crise de 29. Então, vamos conferir? Então, para que a gente possa falar sobre a crise de 29, nós temos que ter em mente já aí o finzinho aí da Primeira Guerra Mundial, ao qual vão ser firmados acordos, né? E um desses acordos é o Tratado de Versalhes. Com essa assinatura do Tratado de Versalhes, nós vamos ter aí os Estados Unidos sendo, né, uma das potências que mais vai se destacar. Com isso, nós vamos ter a década da prosperidade, onde nós passamos um período aí de 1919 a 1929, no qual os Estados Unidos ele vem trazendo um novo modelo de vida, né? Ele vem passando por transformações e isso vai ser de extrema importância para a economia mundial. Galera, a gente pode chamar essa década aí de década da prosperidade, até mesmo porque os Estados Unidos eles passam de devedores para, né, financiadores, os credores da Europa. Até mesmo porque os Estados Unidos eles estão numa perspectiva muito boa, né? Eles estão ajudando, eles estão auxiliando aí na reconstrução de alguns desastres dentro da Europa por questões da Primeira Guerra Mundial. E aí, galera, o que a gente vai ter? Um crescimento muito forte, né? Um crescimento acelerado da economia. Só que esse crescimento da economia ele vai ser um pouco complicado um pouquinho mais na frente, já aí por volta de 1924, 1925, aonde essa galera ela vai ter um crescimento muito forte, porém a galera não vai conseguir acompanhar. E aí que galera é essa que eu estou falando para vocês? Os trabalhadores, né? A economia ela cresce bastante, porém os trabalhadores que financiavam, que faziam com que essa economia ela pudesse ser próspera, não vai crescer bastante, né? Então, eles vão ser as pessoas mais prejudicadas nessa questão. E aí, quais são os primeiros sinais, né, da crise, né, dentro dos Estados Unidos? Por volta de 1924 a 1925, né, entre esse período, o que a gente tem? A gente vai ter a Europa já se reestruturando. Ela já vai estar se ascendendo economicamente, né? Por questões de suas reconstruções, a economia já vai estar se levantando. Então, o que a Europa vai fazer? A Europa vai adotar um protecionismo muito forte. E é dentro desse protecionismo que eles vão começar a valorizar cada vez mais seu produto. Então, com isso, né, isso vai implicar? Eles não vão mais comercializar, eles vão comercializar bem menos, na verdade, com a galera dos Estados Unidos. E nessa época os Estados Unidos estão produzindo bastante, eles estão estocando muito a sua mercadoria, porém a gente não tem aí uma saída desse produto que estava sendo, né, produzido nas fábricas, nas indústrias. E isso vai gerar um transtorno muito forte dentro dos Estados Unidos. E aí lá na frente vocês vão perceber que isso vai transformar, né, vai trazer um certo transtorno muito forte, até mesmo para as questões das ações que eram vendidas, né? A década da prosperidade dentro dos Estados Unidos, ela vai se dar por questões dessa venda de ações que era muito valorosa, né? A galera que tinha aí as suas ações, colocava no mercado de trabalho, tanto que teve muita competitividade dentro do mercado de ações, no qual esse mercado de ações poderia possibilitar um enriquecimento de algumas pessoas. Só que essas ações eram poucas, né, e a procura era muito forte. Isso vai fazer com que a economia ela se acelere bastante, porque essas ações ela vai ter um valor especial para essas empresas dos Estados Unidos. Mas beleza, dentro desse protecionismo, esse valor das ações vai despencar. Então, quando há
essa mudança na perspectiva das ações, né, os Estados Unidos já vai estar acumulando muito, os trabalhadores já estão sendo prejudicados e eles não conseguem comercializar o seu produto. Isso vai fazer com que a crise ela pudesse ter os primeiros sinais aí, né, da sua existência futura, beleza? Tendo em vista aí esse protecionismo europeu, nós vamos ter uma tentativa de restabelecer essa economia que estava entrando em crise, né? E aí, o que os Estados Unidos vai fazer? Os Estados Unidos vai estimular o povo, né? Vai estimular a sociedade a um consumismo muito forte e entrar nesse modo de vida americano, que seria o American Way of Life, né? Aonde esse consumismo ele possibilitaria um certo crescimento econômico. Ele estimularia a economia, né? Tanto que é nessa época que os bancos vão fazer muitos empréstimos a custos baixos, né? Os juros não eram tão altos assim e as pessoas poderiam entrar dentro da perspectiva do modo de vida americano, né? E aí, dentro dessa perspectiva, vai ser interessante a gente falar das questões do automóvel, né? A grande novidade da modernidade do norte-americano era a questão do automóvel. Então todo mundo poderia ter um automóvel. Era só chegar no banco, pegar um dinheiro e ir lá e comprar o seu automóvel. Então isso era interessante para a galera. Só que aí, o que a gente tem? A gente tem ainda, né, a dificuldade de muita mercadoria estocado dentro das fábricas. E isso tem que se reverter. Mesmo com essa crise, né, rolando aí dentro dos Estados Unidos, já a partir de 1924, o governo Hoover, né, ele não tem aí um modo, uma estratégia que possa impedir. Até mesmo porque o governo Hoover, né, durante a sua candidatura, durante aí, o seu período de governo, ele adota as medidas liberais, né, o liberalismo econômico lá do Adam Smith. Então o Estado não intervém, né, ele não faz a intervenção direta em qualquer parte da economia. E isso segue até quando o Roosevelt, né, entra no poder. E aí, galera, o que a gente tem? Já aí em outubro de 1929, né, aí nós vamos ter a quebra da Bolsa de Nova York. E é então que vai estar instaurada a grande crise, né? A crise que vai derrubar os Estados Unidos e, consequentemente, vai derrubar aí muitos países capitalistas que estavam meio que entranhados com os Estados Unidos. E aí o que a gente tem? A gente tem uma grande depressão, né? Essa depressão que vai atingir o mundo economicamente, porém nós vamos ter aí uma série de coisas acontecendo, não só na parte econômica, que vão implicar na parte econômica, né? Que seria a falência desses bancos que emprestavam bastante dinheiro, né? O povo sendo desempregado, porque muitas das indústrias, muitas das fábricas vão começar a fechar as portas, então a gente vai ter muita gente na rua. Os trabalhadores, como eu falei para vocês, são os grandes prejudicados, como sempre, né? Então a gente vai ter aí, né, nascendo dos Estados Unidos e partindo para o mundo, um efeito multiplicador muito grande. Para que vocês possam entender como que é esse efeito multiplicador, eu vou dar um exemplo para vocês. Para que pudesse fabricar um automóvel, né, o automóvel ele passa por uma linha de produção. Então ele tem a questão da borracha, ele tem a questão de quem vai fazer a pintura. Então a gente vai ter também a questão dos vidros. Cada parte desse automóvel é uma empresa que vai cuidar. Imagina essas empresas todas fechando as portas, né, e mandando seus trabalhadores para a rua. É crise, né? Então essa crise ela vai entrar em todos os ramos, né, de linhas de produção e isso vai ser desastroso. O Roosevelt ele vem trazer a perspectiva do New Deal, novo modelo, né? Que novo modelo seria esse? Um modo de tentar organizar essa economia. Quando o governo Roosevelt ele entra no poder, né, e ele assume os Estados Unidos da América, ele vai trazer uma teoria chamada de teoria keynesiana, aonde essa teoria keynesiana ela vai significar o novo modelo mesmo aí de trabalhar essa economia. Vai ser o fim
das questões liberais, né? Ele vai começar a intervir com as questões do Estado, onde nós vamos ter uma intervenção direta muito forte, nós vamos ter também um estado de bem-estar social, né? Ele vai amenizar os ânimos aí da população, vai trazer uma perspectiva das empresas estatais, então já que tinha intervenção direta do Estado, nada melhor do que colocar, né, empresas estatais, aonde ele possibilitaria uma empregabilidade de pessoas, né, e aí ele conseguiria colocar também as questões do salário. Tanto que o lema dele para a crise dos Estados Unidos seria o quê? Dar emprego e dar salário. E ele consegue, né, já ir amenizando essa situação econômica. Só que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. A economia dos Estados Unidos, ela só vai começar a crescer novamente já dentro do período, né, da Segunda Guerra Mundial, que é quando eles estão meio que parados ali, tentando, né, já fazer os seus acordos, né, tanto que eles financiam alguns pontos da Segunda Guerra Mundial, e aí depois eles saem como os grandes vitoriosos, né, no final da Segunda Guerra Mundial. E é isso, com a entrada do Roosevelt no poder, né, ele vai trazer essa nova perspectiva para a economia dos Estados Unidos, vai possibilitar aí já um crescimento, né, um afastamento dessa crise, e aí nós vamos ter ele como o cara que vai trazer um pouco mais de prosperidade, né, o início de mais prosperidade para os Estados Unidos da América. Beleza? Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo, me ajuda bastante. Galera, se inscreve no nosso canal. Se você não é inscrito, aperta aí o botão da inscrição, né? Dá uma ajudinha aí, beleza? E também não esquece de clicar no sininho para poder receber as novidades deste canal que está começando, mas que tem muitas novidades para vocês. Beleza? Fiquem com Deus e até